tarde a todos e todas, né? Antes de mais nada, eu quero estar pedindo desculpas, né, aos meus seguidores do meu canal lá no YouTube, por só, né, ter conseguido gravar, né, alguns vídeos agora, né, para responder algumas perguntas que me fizeram sobre o cultivo de orquídeas. Então, né, já tem um bom tempo que eu não gravo nenhum vídeo, né, a respeito do cultivo dessas plantas. E, né, diante disso, né, eu decidi, a partir de agora, tá gravando alguns vídeos mostrando, né, alguns procedimentos básicos importantíssimos para os iniciantes, né, principalmente para os iniciantes, né, sobre o cultivo de orquídeas. Ao longo dessa sequência de vídeos, eu vou estar falando um pouquinho de adubação, de substrato, cortes, fixação também em árvores, mas hoje eu vou estar focando apenas na questão da adubação. Mas antes de ir direto ao ponto, né, eu gostaria que vocês pudessem, né, estar dando like, estar compartilhando. Podem também estar fazendo perguntas, sugestões, porque assim como vocês, eu também aprendo, né, diariamente, aprendo com vocês também. Então, na verdade, isso aqui é um diálogo. E através do diálogo é que nós adquirimos habilidades para realizar nossas atividades, né? E com as orquídeas não é diferente. Então, pessoal, se gostar do vídeo, né, dê um like, mas sem mais delongas, né, vamos direto ao ponto. Então, assim, né, muitas pessoas, muitos orquidófilos, iniciantes, fizeram algumas perguntas lá no meu canal, no YouTube, né, a respeito do tipo de... sobre a forma de cultivo, né, sobre a minha forma de cultivo de orquídeas. E aí, algumas pessoas me perguntaram qual tipo de adubo eu utilizo, né, qual tipo de fertilizante eu utilizo para poder estar tendo florações, né, tão belas como eu tenho algumas vezes. E aí, primeiro, eu queria tocar, né, num ponto muito importante, né, né, para quem cultiva orquídea. É lógico que algumas pessoas, né, às vezes, por morarem na cidade, morarem em apartamentos e em condomínio, às vezes não tem, digamos assim, um espaço, digamos assim, abundante para poder estar cultivando essas plantas. E aí eu queria ressaltar o seguinte: o cultivo de orquídea, né, na verdade, você pode cultivar orquídea em qualquer ambiente. Porém, nós precisamos analisar bem essas questões. Porque a forma de cultivo de uma pessoa que mora num apartamento, que mora num condomínio, que não tem muito espaço, é diferente de uma pessoa que mora numa casa que tenha quintal ou que mora na zona rural. No meu caso, como a minha família mora na zona rural, atualmente eu estou na cidade, mas a minha família mora na zona rural e as minhas orquídeas estão
nesse ambiente. E aí o que é que acontece? O que é que acontece? O cultivo de orquídea em zona rural é diferente, né? Como eu já falei, é diferente de pessoas que moram na zona urbana, em apartamentos, em ambientes, digamos assim, de pouco espaço. Mas nada impede, né, que uma pessoa, né, venha a cultivar orquídea em qualquer ambiente. Aí eu vou, né, para responder as perguntas, né, das pessoas, dos meus seguidores, como eu já falei, né, eu cultivo orquídeas na zona rural. Então, assim, eu não tenho orquidário. Já tive um orquidário, né, mas não gostei muito, porque eu tive muito ataque, né, ataques de pragas, principalmente de cochonilhas, né, e diante disso eu tomei uma séria decisão de não ter mais orquidário. Mas como aqui na minha casa tem um quintal grande com muitas árvores, eu, né, me desfiz desse orquidário e comecei a cultivar minhas plantas lá no quintal, tentando imitar a natureza. E aí onde está o segredo. A partir do momento que eu comecei a cultivar essas plantas, o que é que acontece? Eu comecei a observar, né, como elas se comportam na natureza, como elas se desenvolvem na natureza. E isso é um ponto muito importante. É um ponto muito importante porque na natureza as orquídeas elas não precisam de muito. Elas, digamos assim, grosseiramente falando, elas se valem do que é disponibilizado para elas naquele ambiente. Que, do ponto de vista humano, né, a gente acha que é um ambiente hostil. Mas esse ambiente pode ser hostil para a gente, mas para as orquídeas pode ser um ambiente adequado. Então, em relação à questão dos fertilizantes, do tipo de adubo, aí eu já adianto para vocês que há muito tempo eu não utilizo mais, né, nenhum tipo de fertilizante industrializado. Então, a partir do momento que eu optei em cultivar as minhas orquídeas no quintal, debaixo das árvores, ou então fixada nas árvores, eu aboli completamente a questão desses fertilizantes. Eu sou contra a fertilizante? Não, de forma alguma. Não sou contra de forma alguma. Eu apenas, né, aderi a essa nova forma de cultivo porque eu achei, digamos assim, mais pertinente ao ambiente que eu vivo, né? Ao ambiente ao qual as minhas orquídeas estão se desenvolvendo. Mas também eu já usei esses fertilizantes no início, quando eu comecei a cultivar, quando eu tinha orquidário. E eu tenho aqui dois fertilizantes, mas os dois têm a mesma composição. Então, assim, quando eu utilizava esses fertilizantes, eu utilizava aqui um fertilizante, né, da composição 10-10-10, nitrogênio, fósforo e potássio. Então, assim, esse fertilizante, né, já é digamos assim, já te garante, né, boas florações. E eu não tive, assim, do que reclamar em relação ao meu cultivo com esses fertilizantes e ao meu cultivo sem essas substâncias. Então, para quem opta em utilizar, né, e aí agora eu dou uma dica, né, no caso para as pessoas que moram em ambientes que não tem muita disponibilidade de recursos, de nutrientes,
é melhor você estar utilizando um fertilizante, né? Você está utilizando um fertilizante e um ponto importante, seguindo sempre as recomendações do fabricante, né? Você precisa seguir à risca as recomendações do fabricante, justamente para poder você não danificar e causar, digamos assim, algum dano, né, ao meristema da sua orquídea, que é aquele, digamos assim, os brotinhos que vão dar origem às frentes, né? Ou então danificar, causar alguma queimadura nas folhas e isso se tornar uma porta de entrada para patógenos, para doenças. Então é bem importante nós estarmos atentos, né, a essas questões. Então, seguindo sempre as recomendações do fabricante, né, você não terá nenhum, ou pelo menos quase nenhum problema no desenvolvimento de suas plantas. E aí vocês podem estar me perguntar, mas e o que é que você usa? Bom, na verdade eu não uso nada. Como eu falei que as minhas orquídeas elas estão no quintal, né, estão se desenvolvendo lá no quintal, e eu sempre estou analisando, né, o desenvolvimento delas e eu tento imitar, né, o ambiente, digamos assim, eu tento imitar como é o desenvolvimento dela na natureza e essa é a minha forma de estar, né, fertilizando. Como que isso acontece? Como elas estão debaixo das árvores, o que é que acontece? Ali cai folhas, né, restos de folhas, resto do tronco, casca, fezes de pássaro. E com isso, né, vai, digamos assim, proporcionando um ambiente adequado, né, para o desenvolvimento das plantas, para o desenvolvimento das orquídeas. Uma outra questão, os próprios pseudobulbos, né, quando eles secam, quando eles se desidratam a ponto de, digamos assim, secar mesmo completamente, o que é que eu faço? Eu retiro, posso pegar um alicate de jardinagem, uma tesoura de jardinagem, de poda, ou até mesmo uma faca. O que é que eu faço? Se esse pseudobulbo aqui já está seco, ele já foi uma reserva de nutriente, mas de certa forma ele tem aqui, né, alguns materiais que ainda podem, algumas substâncias que ainda podem ser úteis, né, para planta. O que é que eu faço? Retiro, removo, corto, picoto eles bem pequenos ou então jogo lá dentro do vaso. E isso as raízes elas vão grudando, né? Vão grudando nesses restos e é isso que, digamos assim, vai formando o ciclo. Vai formando o ciclo das orquídeas. E aí, como vocês podem ver, né, eu tenho aqui alguns exemplares, né? Tenho aqui alguns exemplares floridos, tenho aqui um BLC, né? Um BLC Pastoral Aniel Carnier, né? É um híbrido de três espécies, Cattleya laelia e Brassavola, por isso que chama BLC, Brassolaelia Cattleya, né? E ela está se dando muito bem com o substrato que eu coloquei, né? Sem colocar nenhum tipo de adubo ou de fertilizante industrializado. Mas essa parte de substrato eu vou focar em um outro vídeo. Vocês podem ver, ela está florida, já está no final, né, da floração. Aqui eu tenho uma Cattleya aborigiana, né? Ela está fixada aqui num caco de coco, né? Vou falar um pouco mais disso mais pra frente, né, em outro vídeo. Aqui eu tenho uma Phalaenopsis, né, que por sinal está muito bonita,
Tá vendo? Todas essas orquídeas que eu estou utilizando, que eu estou mostrando aqui para vocês, nenhuma dessas orquídeas eu utilizo fertilizante industrializado, entendeu? Eu trouxe apenas aqui esses fertilizantes, né, para estar mostrando para vocês, caso alguém queira, não digo assim caso alguém queira, porque a maioria dos orquidófilos utilizam fertilizantes. E mais uma vez eu reforço, eu não sou contra nenhum tipo de fertilizante. Cada um segue aquilo que achar mais adequado para o seu cultivo. E é isso, pessoal, né? Espero que tenham gostado, né? Podem, se tiverem mais alguma sugestão, mais alguma dúvida a respeito, né, do uso desses produtos, podem estar comentando lá que num outro momento, né, num momento oportuno, eu poderei estar gravando um novo vídeo e estar esclarecendo a dúvida de vocês. Muito obrigado. Espero que tenham gostado.